Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Vamos para mais uma aula super especial, tá? Nessa aula a gente vai falar nesse módulo, né, galera? A gente vai falar sobre os arranjos e as combinações, tá? Um detalhe que é muito importante nesse módulo é o seguinte: tem muita gente, pessoal, que pega a fórmula do arranjo, que tem uma fórmula, um formato específico para arranjo, decora e fica tentando encaixar o arranjo no certo exercício. Da mesma forma, a combinação. Quando você abre um livro de ensino médio, tem uma fórmula para combinação e a gente tenta encaixar isso nos exercícios. Tem um detalhe muito importante: tem muitos exercícios, tá, minha gente? Tem muitos exercícios que nem o arranjo, nem a combinação no formato duro da sua fórmula funciona. Então, o que é interessante? Na verdade, não é você aprender exatamente o arranjo e a combinação, mas a gente aprender a usar o princípio fundamental da contagem e, sem querer, galera, o arranjo e a combinação vão aparecer nos exercícios, certo? E eu vou mostrar isso para vocês passo a passo, tá ok? O que nós temos aqui de interessante para poder analisar o arranjo e a combinação sem querer, tá? Eu quero trazer para vocês um exemplo de um vestibular que nós temos aqui, da PUC. É um exemplo interessante, né? Que ele fala sobre um tabuleiro de xadrez está vazio, conforme figura abaixo, e se uma pessoa quiser colocar nesse tabuleiro simultaneamente um bispo e um cavalo, ele poderá fazer isso de quantas maneiras, né, diferentes? De quantas formas diferentes a gente pode realizar isso, tá? Primeiramente é o seguinte, né? Como é que a gente pode pensar nessa situação? Imagina que a gente tem aqui, galera, um bispo, né? E a primeira coisa que eu tenho é o seguinte: eu vou colocar o bispo, vamos chamar de B, e o cavalo, vamos colocar de verde, né? Vamos chamar de C, tá? E eu vou pegar um bispo, tá aqui o nosso tabuleiro, eu vou pegar o bispo e vou colocar ele no tabuleiro, certo? E quando olha para o bispo, para esse tabuleiro vazio, na hora de colocar o bispo, em quantas casas a gente pode colocar esse bispo, né? Tu observa que o tabuleiro, ele é um tabuleiro de 8 por 8, ele é um tabuleiro com 64 casas. Então, quando a gente olha para o bispo, galera, eu posso colocar ele em qualquer uma das 64 casas. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou pintar de azul para você. Eu tenho 64 possibilidades para poder colocar esse bispo dentro do meu tabuleiro de xadrez, certo? Agora, quando for colocar o cavalo, tem um detalhe, né? Na hora de colocar o cavalo, qual o detalhe que eu tenho que tomar cuidado? Tu observa que o meu tabuleiro com 64 casas, que ele é 8 por 8, ele já não tem mais 64 possibilidades, tá? Porque na hora que eu for colocar o cavalo em qualquer uma dessas casas aqui, eu tenho que levar em consideração que o bispo já está no tabuleiro. Então, das 64 casas, a primeira casa, seja ela qual for, foi ocupada por um bispo. A segunda casa acaba sendo ocupada por um cavalo. Então, para o cavalo, nós temos 63 possibilidades, tá? Nota que interessante que isso daqui, galera, parece um fatorial, né? É 64 vezes 63. Se fosse fatorial, ia ser 62, 61, 60. Mas ele não é um fatorial completo, tá? Usando o princípio fundamental da contagem, quando você faz 64 vezes 63, vai dar 4.032 possibilidades. Então, tu vê que tu tem um fatorial que ele é incompleto aqui, tá? A gente vai ter um nome especial para esse cara já já, certo? Mas aqui nós usamos apenas o princípio fundamental da contagem, ok? Um outro exemplo maravilhoso que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: numa corrida de cavalos, supondo não haver empates, quantas maneiras pode ocorrer um primeiro e um segundo lugares, né? Então nós temos os 9 cavalos na nossa corrida, vou colocar aqui os 9 cavalos, e a gente quer determinar o pódio, né? Quem são os primeiros, o primeiro e o segundo lugar. Então está aqui o primeiro lugar, o vencedor, e nós temos o segundo lugar. O que a gente vai determinar aqui, pessoal? Quantas possibilidades, quais são todos os cavalos? Quantos cavalos a gente tem? Né? Quantas são as possibilidades de cavalos que nós temos para ocupar o primeiro lugar, né? Nota que qualquer um dos 9 cavalos podem ganhar essa corrida. Então, para o nosso primeiro lugar, nós temos 9 possibilidades. Agora, para o segundo lugar, quantos cavalos a gente teria para preencher aqui? A gente tem que levar em consideração que um dos cavalos é o vencedor, né? Então, para chegar em segundo lugar, nós já não teremos mais 9 cavalos, nós teremos 8 cavalos, certo? E aqui, de novo, né, se fosse por acaso um fatorial, seria 9 vezes 8 vezes 7, mas é um fatorial incompleto que a gente tem aqui, tá? 9 vezes 8 é 72, e a gente teria aqui 72 possibilidades para poder fazer isso, tá? Nem tudo, galera, aparece como fatorial incompleto, né? Tem alguns casos que são interessantes, que eu quero mostrar para vocês, que é este caso aqui.
Imagina só que bacana se tu tivesse que formar uma senha, tá? Então essas questões de senha são super comuns, né? Tu tem os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e tu quer formar uma senha, e essa senha tem uma seguinte característica, tá? Essa senha ela tem que ter 4 dígitos. E todos os algarismos, pessoal, todos os dígitos, ele tem que ser diferentes, tá? Então, 4 dígitos distintos, certo? E de quantas formas, quantas são as possíveis senhas que a gente pode formar com essa configuração aqui, sendo eles distintos. Vamos lá. A minha senha tem 4 espacinhos, vamos usar de novo o princípio fundamental da contagem. E quantas possibilidades a gente teria para a nossa primeira casa, né? Eu posso usar qualquer um desses algarismos aqui em cima. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades para a primeira casa. Mas, como nós não temos, nós temos que usar algarismos distintos, uma dessas possibilidades, o que você vai fazer? Você vai anular ela. Não quer dizer que comece com 0, certo? Mas você vai utilizar uma possibilidade, vai riscar essa possibilidade, porque ela não pode mais ser utilizada. Para a próxima casa, nós teremos 6 possibilidades. Vou riscar mais uma. Para a próxima casa, nós teremos 5 possibilidades. E, por fim, 4 possibilidades. Tá? Então, a gente vai ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Se você multiplicar esses resultados, a gente vai ter aqui todas as possibilidades, né, de formar essa senha especial aqui nesse certo contexto, tá? Se a gente fazer rapidinho aqui, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, isso aqui vai dar 840 possibilidades. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Aqui a gente tem um quase fatorial, né? Se fosse 7 fatorial, ia ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mas a gente tem quase um fatorial, ele não é um fatorial completo, ok? Se eu por acaso tivesse pedido para vocês uma senha que a gente pudesse utilizar os mesmos algarismos, tá? Então, uma senha, de novo, qual que é a característica dessa senha? Vou fazer uma senha um pouquinho menor, tá? Com 3 dígitos. Mas eles podem ser iguais, não tem a possibilidade assim, ó, em vez de ser todos os dígitos com algarismos distintos, a gente não coloca essa restrição de serem distintos, a gente admite a possibilidade de repetição, né? O que vai acontecer com o princípio fundamental da contagem? A gente vai colocar os 3 dígitos. Quantas possibilidades a gente vai ter para a primeira casa? 7. Para a segunda, 7. Então, observa aqui, como a gente está admitindo que a senha se repita, né? Pode ser a senha, por exemplo, 111, 222, 323, 434 ou 556, por exemplo. A gente não precisa eliminar as possibilidades, ó, como nós fazíamos aqui em cima, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar um monte, né? 7 vezes 7 é 49, e 7 vezes 49 vai dar para nós 343. Tá? Nós estamos resolvendo um problema simples usando o princípio fundamental da contagem. Daqui a pouco a gente vai voltar a eles, né? Mostrando que existem algumas coincidências muito interessantes aqui nessas histórias, tá bom? Tem mais um exemplo fantástico que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que é bem importante, tá? Onde a gente não... Tu vê que todas as questões, primeiro detalhe, tá? Todas as questões que a gente está fazendo aqui não envolve técnica de arranjo ou de combinação. A gente só está usando o princípio fundamental da contagem. A gente vai ver daqui a pouco que o arranjo aparece sem querer aqui no meio, tá? Mas a gente não consegue encaixar em vários desses problemas a técnica do arranjo. Então é por isso que é importante a gente ter essa discussão que nós estamos tendo aqui primeiro, para você ter a compreensão melhor de como fazer as questões, certo? Um último exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é muito bonito, é um exemplo lindo demais, que é sobre um trem. Esse daqui, pessoal, é uma questão de que quem trabalhou assim, ó, vou decorar a fórmula de arranjo de combinação, né? Quem trabalhou com decorar a fórmula e tentar aplicar, não conseguiu fazer. Tá? Essa questão tem que interpretar mesmo, né? O que ele fala? Ó, um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos. O que a gente vai fazer? O seguinte, eu vou desenhar a locomotiva. Tá aqui a locomotiva. Isso aqui é a fumaça da locomotiva. Ficou horrível, né? Esse é o trem, tá? Tem alguém aqui dentro, coisa e tal. E a gente tem atrás da locomotiva 6 vagões distintos. Então, vou colocar o espaço desses vagões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado após a locomotiva. O número de modos diferentes de montar a composição é... Bom, vamos lá. A gente tem 6 vagões. Eu vou chamar de vagão 1,
vagão 2, vagão 3, vagão 4, vagão 5 e tem um vagão especial que é o restaurante, tá? E qual que é a restrição que a gente tem, ó? Sabendo que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado após a locomotiva. Então esse vagão restaurante aqui, ó, ele não pode ser colocado logo aqui atrás. É por causa da fumaça? Sinceramente não sei, vamos ver, né? Mas, envolvendo o nosso problema, o que que nós temos? Ó? Eu quero saber quantas possibilidades a gente tem para essa casa aqui, tá? A primeira casa e depois a locomotiva. Tu vê que o restaurante não pode ser usado, então o que que tu vai fazer? Eu vou botar o dedão em cima do restaurante. E quantas possibilidades eu teria para colocar ali atrás a locomotiva? Pode ser do V1 ao V5, eu tenho 5 possibilidades. E uma vez que eu coloco esse vagão aqui, eu vou riscar essa possibilidade fora. Agora, quando eu olho para esta casa aqui, quantas possibilidades eu tenho? Alguns vão dizer, eu tenho 4 possibilidades, mas agora eu posso usar o restaurante. Então, vê que eu tenho dois gestos importantes aqui. Um é você riscar a possibilidade. Outro é você botar o dedo em cima, enquanto você não pode utilizar ela naquele momento, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Depois eu vou ter 4 possibilidades, contando com estas 4 aqui. Depois eu vou ter 3, 2 e 1. Essa questão não é nem fatorial, não é nem arranjo e não tem muitos encaixes. A gente tem que fazer o produto 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse carinha aqui é o 5 fatorial, que a gente viu que dá 120. E 5 vezes 120 vão dar 600 possibilidades. Tá? Alternativa na nossa questão, alternativa D. Tudo bem? Queridos, façam os testes de compreensão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.